Ateliê na TV. Oferecimento. Acrylex. Mega Artesanal. African Artesanato. Ateliê na TV. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Estamos começando o nosso Ateliê TV. E hoje nós vamos viajar até Salesópolis para conhecer o ateliê da Cristiane Bicudo. Vocês vão se apaixonar. Você que gosta de pintura country, prepare o seu coração, prepare o seu pincel e bora pintar. Bem-vindos então, aqui é a cabana. Pessoal, queria tanto esse espaço para mim e para vocês também, né? Porque eu quero receber vocês aqui com muito carinho. Essa cabana foi construída de uma maneira assim ecologicamente correta. Vocês vão ver por quê. Todas as madeiras que foram dessa construção são madeiras de reciclagem. Como assim? Bom, o pessoal aqui da minha região, que eu tô aqui bem na divisa de Santa Branca com Salesópolis. Então a região tem muito eucalipto, muita madeira, e aqui eles aproveitam o miolo da madeira. Então a casca da madeira, para eles não se interessam, que chama costaneira. Então os móveis que tem aqui, que eu vou falar depois para vocês, da onde veio, cada coisinha aqui, tá? Mas eu vou começar pelos meus queridos, que são as aves. Então eu faço pintura científica de aves. Vamos conhecer? Vem comigo aqui. Pessoal, esse aqui é um cantinho especial, tá? Então aqui eu tenho alguns animais que são feitos em madeiras de reuso. O que é uma madeira de reuso? É uma madeira de árvores que caíram. Então assim, hoje em dia com essa mudança de clima, né? Que tá acontecendo por aí, a mudança climática tem tido assim, como é que eu vou dizer para vocês? Muito vento, né? Muito vento, muita chuva, e aí as árvores caem, e aí eu reaproveito elas. Vou te mostrar aqui algumas, ó. Eu tenho aqui, ó, esse tucano de papo branco. E olha só, além da pintura, você vai encontrar em cada partezinha dessa madeira aqui, o nome popular, nome científico e nome em inglês de cada uma delas, tá? Aqui, por que elas são de reuso? Você vai encontrar todos os defeitinhos, entre aspas, aí, né? Então tem uma rachadurinha, tem um furinho, tem alguma coisinha assim que tá faltando. Algumas têm cascas, outras não, ó. Ó, inclusive esse tucano de bico preto, ele tá ameaçado de extinção, tá? Então isso é uma proposta minha também, que eu tenho um Instagram chamado Brasil Aves Livres, que a proposta é justamente essa, da gente deixar a natureza viver, né? Porque a gente precisa dela. Sem a natureza, sem água, sem vida, a gente não vive também. Esse aqui é uma espécie também muito legal, que você encontra aí perto da sua casa também, que é o tietê-sangue. Sabia que esse tietê-sangue, ele é o símbolo da Mata Atlântica? Olha que legal, né? E aqui a gente está em meio à Mata Atlântica também. Aqui na cabana a gente dá cursos também, tá? Então aqui nós vamos ter vários cursos, eu já dou cursos. E mostrando aqui um pouquinho para vocês das aves, vou mostrar mais uma aqui. Essa aqui, gente, é uma das minhas favoritas. É o tico-tico, uma ave simples, né? Que a gente encontra em todos os lugares. Então eu estou lançando também um curso, onde você vai poder aprender todas essas aves que você está vendo aqui e outras mais. Então fique atento aí nas redes sociais, para você saber direitinho como que você pode aprender essas aves. Vamos mudar de bicho agora? Vamos falar um pouco de outros animais, ó. Então aqui na cabana, que é bem estilo country, você tem o cavalo, você tem o tigre, você tem a onça, você tem um pouquinho de cada coisa. Aqui tem o country para você, chapéu. Inclusive você aprende a pintar o chapéu também, ó. Quer dizer, pinta tudo aqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar um pouquinho. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a bromélia. E quero mostrar a minha pia.
essa aqui é uma cuba. Eu pintei essa cuba, passei a resina 180W, que todo mundo me pergunta sobre essa cuba. Ah, mas essa cuba pode lavar, você pode limpar? Sim, gente, olha, ela já está aqui 6 meses e olha só, você pode jogar água em cima dela sem problema algum, ó, como ficou linda. E aqui pertinho dela a gente tem a bromélia verdadeira, que combina as duas juntas, tá? Como eu falei para vocês, ó, eu quero mostrar essa janela para vocês, o porquê dessa janela. Lembra que eu comentei com vocês que tudo aqui tem um propósito ecologicamente correto? Isso aqui era uma porta-balcão, que nós dividimos em 2 partes e ficou 2 janelas. Essa janela e mais uma que está do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é o par da janela que eu mostrei para vocês, ali adiante, tá? E ela veio também de demolição. Essa outra quadradinha que está ali atrás, acho que vocês conseguem ver direitinho, todas as portas e as janelas foram vindo de Ubatuba. Era uma demolição que tinha lá. Iam passar o trator em cima de tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E a gente foi lá e resgatou essa porta, essa janela, para poder colocar aqui no ateliê. Vamos caminhar mais um pouquinho, que agora vamos fazer um pouco de pintura, né? Então vamos falar um pouco de pintura. Aqui nesse cantinho eu reservei para colocar desenhos de móveis. Olha, móveis bem vintages. Então aqui bem colorido, bem diferenciado. Inclusive aqui, ó, para chamar a atenção, ó. Você conhece isso aqui? Vocês conhecem? Olha que peça legal. Antigamente eles usavam para acender fogão. E aí eu aproveitei e coloquei ele no desenho aqui, ó. Lado a lado, um pertinho do outro. E eu quero mostrar para vocês que aqui tem um gato. Sabia que aqui tem um gato? E ele tá dormindo aqui embaixo da nossa cadeira. Você pode observar ele ali, ó, tranquilo, folgado ali, descansando. O nosso gatinho ali. E ele tá descansando porque ele está em meio a essa natureza, pessoal. Olha que natureza maravilhosa. E agora, pessoal, eu quero apresentar uma coleção que eu amo muito essa coleção, que são os brinquedos antigos, que as pessoas hoje em dia se esquecem desses brinquedos, mas eles são muito importantes para tirar a criançada aí, né, do celular um pouco. Vamos conhecer? Lá em cima, ó, vamos buscar lá em cima, ali a bolinha de gude. Então eu fiz um quadro com a bolinha de gude, aqui embaixo você tem o Lego. Inclusive, pessoal, vai ter um workshop aqui na cabana desses Legos, tá? Fiquem atentos aí às redes sociais. Aqui tem a peteca. A peteca tem uma história. Essa peteca aqui, quando eu publiquei, a pessoa falou, como é que brinca com esse brinquedo? As pessoas esquecem dos brinquedos antigos, né? Aqui embaixo você tem o peão. E mais embaixo, eu não lembro o nome desses cubinhos aqui. Mas com certeza vocês vão lembrar deles, que muitos de nós brincamos com eles. Agora tem uma parte bem curiosa que eu queria mostrar para vocês. Ó, esse aqui era um lustre, que também a pessoa ia jogar fora. E aí eu fui lá e resgatei ele, salvei e transformei ele numa floreira, né? Ele era bem brilhoso, mas aqui na cabana não combina nada que tenha muito brilho, né? Então eu aproveitei e coloquei aí um betume para dar uma escurecida, pintei aqui. Inclusive o passo a passo está ali. Você pode procurar no Instagram que tem lá. Eu fiz uma floreira. Aqui tem meus queridinhos também, ó. Tudo aqui é queridinho, tá, pessoal? Aqui tem as minhas resinas. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas me perguntam, você tem curso online? Eu tenho 100 cursos online já gravados, tá, à disposição de vocês. Então, você pode comprar um ou outro, não precisa comprar todos. Então, alguns desses aqui estão também nos cursos online. Aqui nós chegamos também aos animais, que eu faço pintura afetiva, né? Então, as pessoas me procuram, meu gatinho faleceu, você não faz a foto dele através de uma foto? Aí faço também. Tem também aqui, ó, uma curiosidade, né? A favorita de todo mundo do momento, que são as nossas capivaras, belezinha. E aqui as bromélias, que eu gosto bastante também. Os móveis daqui também são todos de reciclagem, ó, foi reaproveitado. Olha, nós demos um tour aqui, hein? E aí um pouquinho de cada coisa para chegamos ao fim. Agora já mostrei toda a cabana para vocês já conheceram. Eu sei que vocês estão esperando. Claro que nós vamos para o passo a passo. Vamos pintar um pouco, vem comigo.
Oi pessoal, vamos então para o que interessa. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, nessa peça de cerâmica. Pessoal, eu vi o homem criando essa peça aqui, viu? Muito legal. E aqui da minha cidade também. Para começar, eu já separei aqui todas as cores que vocês vão precisar. E todos os pincéis também. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Vou pegar esse palitinho para mostrar para vocês. Aqui eu escolhi um tom de azul. Aqui amarelo cádmio, aqui amarelo limão, branco. Coloquei também um tangerina aqui para dar um toque especial, um verde musgo e um verde pistache. Então separei todas essas cores para vocês. Bom, o que vocês podem fazer aqui? Pode passar uma base seladora, se vocês tiverem, se vocês acharem, porque eu sei que é muito difícil de achar em algumas cidades. Então eu vou fazer sem isso, que é para facilitar para vocês, tá bom? Primeira coisa que eu vou precisar é desse pincel aqui, ó. É um pincel reto, que você encontra em qualquer lugar. Vou pegar essa cor aqui, ó, esse amarelo mais clarinho, e eu vou desenhar aqui, ó. Se você não é bom de desenhar à mão livre, você pode desenhar num papel vegetal e depois você passa, transfere aqui, tá? Então aqui eu vou criar. Pense que nós vamos criar assim quase uma coxinha. Pensa numa coxinha bicuda, para cima e para baixo. Isso vai ser bem fácil, ó. Então aqui eu vou criar essa parte. O importante desse limão siciliano é que ele tem um biquinho aqui embaixo, ó. Isso vocês não podem esquecer, senão vai ficar muito estranho ele sem o biquinho ali, tá? Então, ó, preenche. Uma coisa também muito interessante, quando é cerâmica, e aqui no caso, como eu falei, nós não passamos a base seladora, vocês vão ver que vai secar muito rápido, além do tempo, né? Se você mora numa cidade que tá quente, nós estamos no verão, se você mora numa cidade que tá muito quente, vai secar muito rápido, tá? Então, olha aqui, ó, vou fazer uma maior, uma menor, com biquinho, ó. Vamos fazer o biquinho aqui embaixo, tá? Essa hora, quando eu voltar aqui, ela já vai estar seca. Então, aqui, ó, pronto. Passei uma demão, vou lavar o meu pincel e já vou secar nesse paninho que eu deixei aqui do lado, ó, para poder trocar de cor. Eu vou pegar aqui, ó, um pincel agora, desse jeitinho aqui, pincel de Bauer. Ele é redondo todos os lados, tá? Então, com ele eu vou fazer o cabinho. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho desse verde mais escuro e vou fazer um cabinho aqui, ó. Observe que eu apoio sempre o meu dedo. Então eu venho, não vou encostar nos nossos limões, vou pegar mais tinta e ó, você vem fazendo um cabinho. Não faça ele reto, perfeitinho, não, porque na natureza, a natureza também é assim, ó. Vou até completar com um pouquinho aqui. Uma folha não é igual a outra na natureza, então a gente tem que deixar mais natural possível. E já vou trabalhar nas folhas. A folha eu vou usar esse verde mais claro aqui, que é o pistache, ó. Carrega bem o seu pincel, porque senão ele não vai deslizar, vai secar bem rápido. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui para você poder ver. Ó, eu vou fazer aqui, ó, uma gotinha. Assim que eu terminei de fazer a gotinha, com o pincel sujo ainda, eu vou aqui, vou catar um pouquinho do branco, ó, e vou fazer uma mescla. Ó, venho mesclando ele aqui, ó. Carrego para dentro essa tinta. E vou pegar também um pouquinho do verde escuro e vou dar um toquezinho aqui desse lado, ó. Certo? Observe que ela tá soltinha ali, depois que eu vou colocar o cabinho. Vou apoiar de novo e vou fazer mais folhinhas aqui, ó. Uma folha aqui. Vou fazer outra folhinha aqui embaixo. E já vou trabalhar nessa folha. Vou pegar um pouquinho de novo do escuro. Vou colocar o escuro sempre para a parte de baixo, tá? Ó. E o claro na parte de cima. De todas as folhas, ó. Certo? Um pouquinho do branco. Enquanto isso, vai secando ali o nosso limão.
tirar um pouco do branco que carreguei demais ele. Se isso acontecer, volta com a primeira cor, ó lá, tá? Para tudo tem um jeito, não se preocupe. Vamos aqui nessa, ó, vou dando uma mescladinha, deixando um lado escuro, outro claro. Deixa eu ver se já secou. Opa, já secou. E agora eu vou trocar de pincel. Eu vou usar esse aqui, ó, chanfrado, tá? Vou olhar um pouquinho o pincel na água e vamos pegar um pouquinho aqui, ó, desse laranja. Trabalha bem o pincel para que não fique tão escuro, ó. E aí a gente vai, ó, a pontinha do seu pincel é que vai encostar na beirada do seu limão. E aí eu vou carregando ele para dentro. Vou lá de novo. Sempre tem que dar uma olhadinha no pincel, porque ele seca muito rápido também, por conta do tempo, ó. Então fica com tinta de um lado e do outro lado a água, tá? Feito isso, vou lavar o pincel porque eu vou trocar de cor. E vou pegar esse aqui, ó, amarelo cádmio. Mesma coisa, ó, pontinha para baixo. Pegou a tinta, faz o exercício. Esse exercício tem que fazer sempre, tá? E aí eu vou no outro lado, vou virar ele um pouquinho assim, para ficar mais fácil. E a gente vem trabalhando aqui. Carrego também essa tinta lá para dentro, ó, formando um degradê. Vou molhar de novo o pincel, secar um pouquinho e repetir tudo de novo. A pintura é assim mesmo, é uma repetição. Se você quiser fazer uma pintura realista, algumas são 4 camadas, uma por cima da outra, e aí não tem como. Tem que ter paciência e ir fazendo devagar. Fizemos isso, vou colocar um toquezinho de verdinho, só para dar um tom aqui. Como se ele estivesse amadurecendo. Ó, carrego para dentro, aqui mesma coisa. Ele costuma ter uns furinhos, né? Já perceberam que tem uns furinhos assim, uns detalhezinhos nele? Então nós vamos pegar aqui, ó, um pincel bem fininho. Então hidrata ele antes. E aí sim, vamos pegar de novo o laranja. Olha como eu pego a tinta aqui. Peguei a tinta, eu giro o pincel e levanto como se fosse assim um avião decolando, ó, girando e decolando. E nós vamos fazer isso aqui, ó, como se fosse um círculozinho aqui, ó. São pontinhos, tracinhos em formato circular, ó. Tá vendo? Só para criar aqueles gruminhos que tem no limão, na laranja e aqui também. Vou lá de novo, que já secou. E aí a gente vai criar os gruminhos aqui, ó. Eles são bem sutis, mas fazem toda a diferença, ó. Prontinho. Vou fazer o cabinho dos nossos limões. Aqui, ó. Com liner e verde, ó. Puxo pra cá. Vou lá de novo. Pego de novo. E esse pincel tem que estar sempre aguadinha a sua tinta. E ele bem hidratado, ó. E aí eu já vou puxar aqui do nosso limão pra cá, do nosso limão pra cá. Ó, hidratei de novo. Observem que aqui, ó, bem nessa pontinha, fica bem estranho se você largar assim, tá? Então vamos só fazer a entradinha aqui do cabinho, ó. É um tracinho C. Ó, um tracinho C pra cá, um tracinho C pra cá. E aí você pode enfeitar como quiser. Coloca folha. Só uma coisinha, um detalhe que eu já até adiantei do outro lado, que eu vou te ensinar a fazer aqui, ó. Então agora nós vamos usar esse azul aqui para fazer uma bordinha, olha. Observe que eu já fiz aqui desse lado, ó. Tá vendo? E a gente vai dar continuidade para fazer o contorno inteirinho dele. Então aqui, ó. Vou segurar, vou pegar um pouco do azul, um pouquinho do branco, vou mesclar essas duas cores e vou fazer uma vírgula. O que que é a vírgula? Ó, eu aperto o pincel e ele vai decolar, ó lá, e sai pontinha. Aperta e sobe como se fosse o avião decolando. Esse é o melhor jeito de explicar. Ó, peguei,
E aí você vai fazendo, procura fazer tudo mesmo tamanho, mais ou menos, ó. Apertou, subiu, apertou, subiu. Vou carregar mais, um pouquinho de uma, um pouquinho da outra. E olha lá. Gente, aqui em casa, vou contar uma coisa para vocês. Nasceu uns filhotinhos aqui, então se vocês escutarem aqui um barulhinho de filhotinho, uma gracinha, são eles. Aqui a gente mora, sabe aonde? Na roça, né? E na roça tem passarinho, isso que é bom, né? Natureza sempre presente. Vamos lá, mais um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho de cada. Você sabe que outro dia aqui, beija-flor entrava aqui dentro, gente. Ele vinha, andava aqui, eu pintando e o beija-flor aqui dentro, ó. Tá? Então, olha como ficou a volta inteira, ó. Aqui, aqui. E aí, ó, pra ficar mais fácil, usa a pontinha do seu pincel, o cabinho dele, pra colocar essas bolinhas, ó. Branquinho, e a gente vem colocando, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, ó. Olha que fácil que é. E aí você vai me perguntar, ah, mas e depois disso, não vai sair essa tinta? Eu vou te explicar. A gente vai usar aqui, ó, uma coisa que tá muito em alta, você já ouviu falar, tenho certeza, que são as resinas. E eu vou te mostrar a resina que eu uso aqui e a gente já vai aplicar, tá bom? E aqui, ó, deixa eu te mostrar. Essa resina aqui, ó, que eu uso da Redilize, é a minha favorita, gente. Já vou falar até pra vocês. Essa aqui, ó, já tá quase pra baixo da metade, de tanto que eu uso. Eu uso em diversas coisas, tá? Vocês vão ver, até depois, eu já usei em prato, eu já usei ela em parede, já usei na minha pia daqui, né, que é a cuba do ateliê, já usei em todos os lugares que você possa imaginar. Em vidro, garrafa, eu já até esqueci. Vamos aprender a preparar? Então eu vou te ensinar. Então eu vou abrir para vocês verem e vou preparar. Como eu uso pouco, aqui no caso, como eu disse, eu já usei em parede, aí eu preparo uma quantia maior. Aqui eu preparo sempre pouquinho, porque ela rende, e rende muito. Então, ó, vou colocar um pouquinho aqui, ó, colocar bem pouquinho mesmo, ó. Pra mim é o suficiente, tá? Já vou tampar aqui, vou colocar aqui do lado, ó. Então aqui eu vou pegar um pouquinho de água, isso, é a base de água. Muito bem, né? Você pode utilizar assim, fácil, fácil, ó. Vou colocar uma quantia, e aí depende de quanto que você vai precisar. Vou usar aqui no caso um palitinho, então tudo é na proporção que você precisa, tá? Então aqui eu preciso de pouco, eu vou fazer pouco. Posso passar com rolinho? Pode passar com rolinho. Quando eu faço parede, eu passo com rolo. Aqui eu vou passar com pincel, tá? Porque é só um pouquinho. Vou colocar aqui do lado para vocês verem, ó. Espera secar, tá, gente? Espera só a pintura secar, deixa tudo certinho, olha. E aí eu venho passando. Eu já pintei, olha que lindo que fica. Eu vou passar só por fora, tá? Porque essa aqui eu quero usar para colocar uma aguinha, alguma coisa bem legal. Mas se você não for usar, deixa só ela para decoração, também pode. Então aqui, agora eu vou virar ele assim, pra gente passar aqui embaixo. E assim que tiver tudo prontinho, gente, olha que espetáculo que fica. Essa resina é maravilhosa, ó. Então, se quer deixar como decoração, beleza, pode passar dentro e fora. Agora, se você quiser usar, nesse caso, tá, gente? Avalie aí na sua casa, onde você tá fazendo, tá? Não vai ter contato direto, que nem aqui é o caso. Prontinho. Olha que show que fica, ó. Passamos inteirinho. Inclusive, se você quiser depois pintar aqui, ó, o cabinho com outra cor, aí cria sua imaginação, sua criatividade, ó. Ficou maravilhoso. Sou suspeita, né? Mas ficou lindo. E é isso aí, pessoal, ó. E aí é só esperar secar
pegar aqui assim, ó, pra vocês verem, ó, a volta toda. E esse é o passo a passo que eu queria ensinar pra vocês, ó. Aqui tá a resina, pra vocês não esquecerem do nome, presta atenção. Essa aqui é a que eu mais gosto, mas tem várias para vários tipos de coisa, tá? Você pode usar essa à base de água e é a 180W, tá? Você pode utilizar ela para várias coisas. Mas se você quer usar em outras coisas, quer fazer, por exemplo, eu tenho aqui em casa, vou até contar para vocês que dá para vocês usarem. Eu tenho aqui em casa uma bolacha de madeira enorme, que era do IP aí que o rapaz tinha em casa e ele me vendeu uma fatia grossa assim, tem um buraco no meio. Gente, vocês podem colocar ali, não essa resina, tá? Uma outra resina. O Fábio sempre explica para vocês de várias resinas aqui no programa, você pode voltar atrás, dar uma olhadinha aí, que você vai ver quanta coisa você pode criar com as resinas, tá bom? Essa aqui eu recomendo para vocês, que assina embaixo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Agradecer mais uma vez a Cristiane Bicudo, que recebeu nossa equipe com muito carinho, esse super passo a passo. E atenção, os 20 primeiros que entrarem em contato agora com a Redilize vão ganhar essa resina epóxi que vocês estão vendo aí. Mas, doutor, é de graça, não vai precisar pagar nada, somente o frete para essa resina chegar na sua casa. O telefone é o 0 operadora 11 3932 1196. Entrou em contato, a resina será de presente, resina epóxi da Redilize. Se você preferir, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Tá vendo esse QR Code aqui? Pega o seu celular, corre lá, abre a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code e você vai receber de presente as 20 primeiras pessoas uma resina epóxi exclusiva, pagando somente o frete. Lembrando, claro, que a Redilize tem uma grande variedade de materiais e no site da Redilize tem muito passo a passo. Bacana que a Redilize quer que para esse ano de 2026 você tenha muito sucesso, você faça o seu artesanato, ganhe dinheiro e seja feliz. Mas eu quero repetir para os 20 primeiros que entrarem em contato agora no 0 operador 11 3932 1196 que essa resina epóxi vai ser sua. É só entrar em contato. E lembrando que a Redilize tem uma grande variedade de materiais para o seu artesanato e no site tem muito passo a passo. redilize.com.br. E agora vamos aproveitar e falar um pouco das nossas viagens. Também teremos o nosso cruzeiro com Costa Diadema. Já imaginou você partir num cruzeiro de Santos, junto com a família Ateliê TV, indo para Argentina, Buenos Aires, indo para Uruguai, Montevidéu e indo para Itajaí. E em Itajaí nós visitaremos ainda a fábrica da Círculo. Esse é um passeio muito legal. Você que nunca pensou em fazer um cruzeiro, olha, vai fazer junto com a Ateliê TV. Será o Costa Diadema, uma viagem incrível e todas as nossas cabines com varanda vista mar. E no mês de março também quero convidar vocês para a nossa caravana de Paraty e Cunha. Muito legal, faremos uma aula de cerâmica em Cunha, vai ter lavandário, vai ter o nosso passeio de escuna em Paraty, pelas ilhas de Paraty. Esse também é um passeio muito bacana, são os 3 primeiros passeios do ano que vem e todas as informações sobre as nossas viagens, para você poder viajar e colecionar momentos de muita felicidade, estão nesse telefone. Você pode ligar agora, mandar mensagens e vir colecionar momentos de muita felicidade. E o melhor, sempre com toda a segurança, são mais de 15 anos que o Ateliê na TV coleciona momentos de felicidade com as nossas viagens. Então não perca tempo e entre em contato agora mesmo, não deixa para depois, venha ser feliz, eu quero você viajando conosco nesse próximo ano, hein? Beijo para vocês, ó, e uma ótima tarde, tchau pessoal, valeu! Ateliê na TV. Oferecimento. Acrylex. Mega Artesanal. African Artesanato. Ateliê na TV.